Então, turma, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos aprender a composição química de todos os seres vivos. Né? Então, como nós vimos, essa é a primeira característica dos seres vivos que nós vamos estudar. Tá? Então, quais são os elementos químicos, quais são a composição química de um ser vivo? Né? Então, os seres vivos, eles são formados por substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, né? Dentre as substâncias orgânicas, nós temos a água, onde vocês podem observar aqui, a concentração é muito grande. Então, dentro de um ser vivo, nós temos cerca de 80% do organismo formado por água. E a segunda substância inorgânica são os sais minerais. Tá? E dentre os sais minerais nós temos, fazendo parte, né, fazendo a composição do corpo do ser vivo, nós temos o carbono, nós temos o hidrogênio, nós temos o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, todos esses elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, vão estar formando, né, vão participar da composição química de um ser vivo, certo? Então, para que seja de uma forma mais eficaz de vocês saberem, aprenderem, né, quais são esses elementos químicos, quais são esses sais minerais, né, que fazem parte da composição química desses seres vivos, vamos aprender uma palavrinha, né, por nome CHOMPS, né, onde C vem de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio e, como vocês vão aprender em química, na tabela periódica, o fósforo, ele é representado pela letra P e o enxofre pela letra S. Então, por isso a palavrinha CHOMPS, tá bom? Então, a parte inorgânica é formada por água, onde a concentração da água no corpo, né, desse indivíduo, desse ser vivo, equivale a 80%, né, e os sais minerais. E esses sais minerais, a sua concentração é bem menor, de 1%, e dentro dos sais minerais que são encontrados, nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A famosinha palavra CHOMPS. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. Vamos partir agora para as substâncias orgânicas. Então, dentro das substâncias orgânicas, nós temos as proteínas, né, em maior concentração, com 15%, né, de concentração dentro do ser vivo, tá? Nós temos os lipídios, que são a gordura, né? Então, gordura nós encontramos sim, né, fazendo parte, composição dos seres vivos, com cerca de 3%. Temos carboidrato. Os carboidratos são os famosos açúcares. Esses açúcares nós temos em uma concentração um pouco abaixo, né, das proteínas, vem em segundo lugar em termos de concentração. Por quê? Porque os carboidratos eles vão fornecer energia para o corpo. Então, a nossa primeira fonte de energia é tirada dos carboidratos. Então, a gente necessita fornecer energia, carboidrato para o corpo, né? E, posteriormente, nós temos os ácidos nucleicos. Como o próprio nome já diz, os ácidos nucleicos eles vão ser encontrados aonde? No núcleo da célula, né? Então, nós vamos ver também mais na frente que os ácidos nucleicos são o RNA e o DNA, tá bom? Então, essa é a composição química dos seres vivos. Vamos partir agora para a organização celular, tá? Então, como é que se dá a organização celular dos seres vivos? Então, a estrutura que vai ter, que vai ser a base da organização, né, dos seres vivos, é a célula. Né? Então, como vocês podem observar aqui, a célula
ela é uma estrutura, né, muito, bem complexa, com várias estruturas menores dentro, né, dela, formando algumas que vão ter, na verdade, algumas funções a realizar. Né? Então, observe aqui comigo. A célula, ela é a menor unidade fundamental de vida. Né? Então, para ter vida, eu preciso ter célula. Por isso que ela é considerada a menor unidade fundamental de vida. Menor por quê? Porque ela é microscópica, ou seja, a célula ela não é vista a olho nu, ela só pode ser vista através de um microscópio. E também ela é considerada a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ou seja, ela vai fazer a parte estrutural, ela vai estar compondo a parte da estrutura daquele ser vivo, né, a parte de morfologia, e também vai estar relacionada à parte funcional desse ser vivo, tá bom? Ou seja, ela vai estar dando funcionalidade a esse ser vivo, tá? A célula, ela vai ser constituída de 3 partes fundamentais, tá? São elas: a membrana plasmática, tá? Que é toda essa parte aqui que vai envolver a célula, tá? Como um todo. Nós temos a maior região, que é o citoplasma, tá? E por fim nós temos o núcleo. Então essas são as 3 partes fundamentais de uma célula: membrana plasmática, o citoplasma, onde a gente vê essas enormes estruturas aqui, e o núcleo, tá bom? Então essas são as 3 partes fundamentais da célula, tá bom? Vejam aqui neste vídeo, nessa imagem aqui em 3D, né? A membrana plasmática, ela é essa película externa, tá bom? Aqui representada pela cor alaranjada, avermelhada aqui, como vocês podem observar, tá bom? Essa parte aqui onde a gente tem inúmeras estruturas dentro, né? É o citoplasma, tá bom? Essas organelas, essas estruturas nós vamos estudar mais à frente. E por fim, aqui no meio nós temos o núcleo, onde vai estar todo o material genético desse ser vivo, tá bom? Que é o DNA com o RNA, tá bom? Então aqui nós temos essa representação de uma célula. Bom, se a célula é a base fundamental de vida, né? Então a célula ela vai se unir, né? 2 células podem se unir, um conjunto de células vão se unir para formar uma estrutura maior, né? Essa estrutura maior é conhecida, né, como tecido. Então nós temos vários tipos de tecido. Como exemplo, levando em consideração a nossa espécie, nós temos tecido muscular, nós temos tecido nervoso, tá? Então nós temos vários tecidos e esses tecidos eles são formados por um conjunto de células, tá? Esses tecidos eles vão formar estruturas maiores, né? Então eu vou ter vários tecidos juntos formando uma estrutura maior. Então nós temos o tecido epitelial que vai formar a pele, né? O tecido muscular, o tecido nervoso. Então a junção desses tecidos vão formar uma estrutura maior que é o órgão, tá? Esse órgão ele vai se unir com outros órgãos que vão realizar uma mesma função. E assim ele vai formar um sistema, que está representado aqui pela imagem. Aqui nós temos vários órgãos, né? Nós temos intestinos, nós temos o estômago, nós temos o fígado, nós temos a bile. E todos esses órgãos, eles vão trabalhar junto para realizar uma mesma função. Que função será essa? A digestão. Então nós temos dentro do corpo, né? Dentro do organismo, nós temos vários sistemas. E esses sistemas todos trabalhando em forma harmoniosa, nós vamos ter o nosso organismo em homeostase, ou seja, o organismo ele está em equilíbrio. Mas lembrem que para chegar em organismo, né, se nós formos ver detalhadamente, nós vamos ver que
os sistemas, né, de órgãos são formados pelos órgãos separadamente. Cada órgão, se a gente for avaliar, é formado por tecidos, vários tecidos, e se a gente for analisar cada tecido, né, um pedaço de um tecido, a gente vai ver que ele é formado por célula. Então, por isso que a gente diz que a célula é a menor unidade fundamental de vida. Tudo começa a partir das células, tá bom? Então, de uma forma crescente, quais são os níveis hierárquicos, né, que compõem um ser vivo? Célula. As células se juntam para formar uma estrutura maior, o tecido. O tecido vai formar, vários tecidos vão formar uma estrutura maior, que é o órgão. Esse órgão se junta com outros órgãos para realizar uma mesma função, que é o que nós chamamos de sistema, e os vários sistemas juntos, trabalhando de forma harmoniosa, vão formar o organismo como um todo, né? Que ele vai estar em homeostase. Bom, então, o que são esses níveis hierárquicos? Que são esses que eu acabei de falar: célula, tecido, órgão, sistema e o organismo como um todo. É uma escala que faz a classificação do posicionamento, que vão do nível mais inferior ao superior, ou seja, de célula até chegar aqui ao organismo. Então, do nível mais inferior nós temos célula, tecido, órgão, sistemas e o organismo como um todo, tá? Do mais superior ou do mais complexo para o menos complexo, nós temos o organismo, os sistemas, os órgãos, o tecido e a célula, bom? Então, quanto à quantidade de células, os seres vivos eles podem ser classificados em unicelulares e multicelulares. Então, anotem aí nos cadernos de vocês, no caderninho de resumo de vocês. Organismos unicelulares são aqueles organismos que possuem apenas uma única célula. Esse tipo de organismo, eles sempre vão ser microscópicos, eles sempre vão ser organismos mais primitivos, mais simples. Então, como exemplo, nós temos as bactérias, nós temos aqui os protozoários, nós temos aqui uma alga, né? Então, esses organismos que apresentam uma única célula são chamados de unicelulares, né? E como exemplo, nós temos bactérias, protozoários, algas. Já os organismos multicelulares, eles vão ser formados pela união de várias células, né? E aí, como exemplo, nós temos fungos, nós temos as plantas, nós temos os animais como um todo, bom? Quanto à nutrição, os organismos eles podem ser chamados de autotróficos ou de heterotróficos. O que são os organismos autotróficos? São aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. Como exemplo, nós temos o clássico exemplo das plantas, os vegetais. Eles conseguem produzir seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. Ao contrário dos organismos autotróficos, nós temos os heterotróficos, tá? Que são aqueles organismos que não produzem, eles precisam de uma alimentação externa, né? Então, essa é a diferença entre o organismo autotrófico e heterotrófico. Bom? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre o metabolismo. Até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau!